As definições de soma e subtração de vetores vocês também já conhecem, mas eu acredito que seja importante relembrar esse assunto porque nós vamos utilizar muito ao longo do eletromagnetismo. Lembrando que a soma e a subtração de vetores não é feita da mesma maneira que a soma e a subtração de escalares. Então, considerando, por exemplo, um vetor A apontando nessa direção e um vetor B apontando nessa outra direção, qual o valor do vetor resultante da soma desses dois vetores? Temos duas maneiras. Uma delas é colocando o vetor B aqui nessa posição. Então, nós podemos estender o vetor B aqui ou estender o vetor A aqui em cima. É o que nós chamamos de regra do paralelogramo. Então, o vetor resultante C, que é A mais B ou B mais A, é um vetor que tem essa direção no espaço. Então, uma soma de vetores nada mais é do que a soma das componentes dos vetores ao longo de cada uma das direções. Outra coisa que é importante lembrar é o seguinte: nós só podemos somar vetores que estão descritos no mesmo sistema de coordenadas. Então, nós podemos somar vetores em coordenadas cartesianas, vetores em coordenadas cilíndricas, esféricas, mas nós nunca podemos somar vetores, por exemplo, um sendo de coordenadas cartesianas e outro em coordenadas cilíndricas. Algo parecido ocorre com a subtração. Então, mais uma vez, dados os vetores A e B, qual o valor do vetor D, que é A menos B? Se nós temos o vetor B, na verdade o que nós estamos fazendo é somando A com o vetor negativo de B. Então, primeiro nós traçamos um vetor que é o menos B. E agora nós utilizamos a mesma regra para calcular, como se fosse a soma do A com o negativo do B. Na prática é subtração de componentes dos dois vetores. Então o vetor resultante D agora tem esse formato, ou tem essa direção aqui. Esse é o vetor D descrito no espaço. Se eu inverter a ordem aqui não muda. Por exemplo, menos B mais A também tem essa direção. Agora, se eu fizer B menos A, que é igual a menos D, aí a direção fica no sentido contrário. Tá? Então, relembrando essa soma e subtração de vetores, aqui um exemplo numérico de como se calcula isso. Dados dois vetores A e B, queremos calcular o vetor C, que é resultado então da soma. Então, quem é o vetor C? Soma componente a componente. Ao longo da direção x, 0 mais 0. Ao longo da direção y, 5 menos 5. E ao longo da direção z, então daqui nós temos que o vetor C tem 0 na direção x, 0 na direção y e 10 na direção z. Aqui o módulo fica simples, porque o módulo nada mais é do que o valor aqui desse vetor, a magnitude, né? Não precisamos fazer o cálculo, mas se vocês quiserem é 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 10 ao quadrado, raiz quadrada, que é igual a 10. Letra C. Qual o vetor resultante de A menos B? A menos B, mais uma vez, 0 menos 0 na direção a x, 5 menos menos 5, então fica 5 mais 5. E na componente z nós temos
10 menos 0. Então, o vetor D é 0 na direção a x, 10 na direção a y e 10 na direção a z. Qual o módulo desse vetor D? O módulo é raiz quadrada de 0 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, o módulo é raiz quadrada de 100 mais 100, que é raiz quadrada de 2 vezes 100. Então, aqui, o módulo do vetor D é 10 vezes raiz de 2. Então, as operações de soma e subtração são bem simples, vocês já conhecem. Estamos só recapitulando aqui porque vamos utilizá-las muito ao longo dessa disciplina.